Olá, quem fala é o professor Felipe Bambirra, sou especialista na área de Direito Administrativo, tive a minha graduação, mestrado e doutorado concluído na Universidade Federal de Minas Gerais e hoje sou professor do IPOG, essa instituição que tem crescido, mantido a excelência, e nós vamos falar um pouco hoje sobre um tema extremamente importante: compras governamentais. Compras governamentais é um novo nicho de mercado, ele tem sido denominado como uma nova possibilidade de especialização das empresas, tendo em vista o tamanho que tem adquirido, o poder que o Estado, econômico que o Estado representa, e isso torna extremamente atrativo para empresas, se torna um mercado relevante também para concursos públicos, servidores públicos que têm que ser especializados na área de contratações, de compras governamentais, e também, inclusive, abrangendo o terceiro setor. Bom, só para se ter ideia do tamanho da pujança econômica das contratações feitas pelo Estado, afinal de contas é disso que se trata o termo que nós utilizamos de compras governamentais. Em 2017, exclusivamente a União, o governo federal, investiu 145 bilhões de reais em compras, contratações, que vão desde aquisições de materiais simples como computadores, retroprojetores, pincéis, quadros, cadeiras, até obras complexas de engenharia como pontes, construção de estradas, usinas hidrelétricas, dentre várias outras. Esse número é muito grande. No ano atual, mesmo com o cenário de crise econômica em que nosso país se encontra, as contratações da União ficaram em 55 bilhões. E nós esperamos que esse número vá crescer, tendo em vista a conjuntura que nós estamos vivenciando, a conjuntura política e econômica brasileira. Então, nesse vídeo, hoje nós vamos abordar rapidamente 3 temas. O primeiro, o que são compras governamentais. O segundo, a conjuntura atual sobre a lei de licitações e contratos e o sistema de compras do governo. Em terceiro lugar, oportunidades e inovações. Compra pública significa tudo aquilo que o Estado adquire. E quando eu falo Estado, isso está representado pela União, pelos 26 estados e mais o Distrito Federal, que compõe a nossa federação. Então, o estado de Goiás, de onde vos falo agora, estado de Minas, Rio de Janeiro, Amapá, Roraima, todo o Nordeste, e o Distrito Federal, e também os 5.500 municípios que estão espalhados por todo o nosso país. Bom, eu já falei os números aqui relativos à União, mas vale a pena frisar de que não é apenas a União que faz essas compras, também cada um desses estados e todos os municípios, eles compram rotineiramente, desde lanches para as escolas, para as crianças, até, como eu já apontei, sistemas complexos de informação, de tecnologia da informação e construções de infraestrutura. Para se ter ideia, a soma total de compras realizadas pela União, estados e municípios, em média, gira em torno de 600 bilhões por ano, com tendência a crescer. As empresas, infelizmente, muitas delas ainda não estão preparadas para comprar do Estado. Existem algumas normas, algumas regras que nós precisamos conhecer e precisamos preparar a empresa para que ela possa entrar nesse mercado. Rapidamente, poderia citar uma preparação societária que é necessária, ou seja, uma revisão do contrato social para que ele seja bem feito, para que não haja qualquer problema no momento de participar das licitações, uma preparação contábil imprescindível para que a empresa possa ter a capacidade de demonstrar sua saúde econômica, financeira, porque o Estado ele não contrata muitas vezes caso a empresa não demonstre que tem condições de honrar com aquele contrato. E podemos citar também uma preparação em termos de planejamento, de marketing, de nicho de mercado, que é fundamental, porque, como se pode ver, são muitas contratações. Para se ter ideia, só na União Federal são mais de 145 mil contratações públicas por ano. No dia de hoje, 29 de janeiro, acessei rapidamente o portal de licitações antes de fazer esse vídeo e vi que tinham 288 licitações abertas na União
e cerca de 83 licitações abertas no estado de Goiás. Então você já pode ter uma ideia da magnitude que representa esse mercado. Bom, é importante no momento de preparar a empresa que haja todo esse acompanhamento, todo esse planejamento, mas também que se conheça como é o sistema de contratação do Estado. Ele parte, a princípio, de um sistema chamado de licitação, é regulado por uma lei específica, a famosa Lei 8.666. É uma lei que, aparentemente, ela é complexa, mas quando se estuda, se adquire o conhecimento, pode-se perceber que, na verdade, não é difícil operá-la. Atualmente, essa lei vem recebendo propostas de modificação, tendo em vista inúmeros problemas. Um dos problemas foi a percepção já antiga de que essa lei, no momento que foi criada, buscou coibir a corrupção, né, garantir a publicidade e a participação cidadã também na compra pública, mas com isso, ao se criar vários mecanismos para coibir a corrupção, acabou-se se dificultando o acesso às micro e pequenas empresas, que hoje é quem movimenta o país, quem gera maior número de empregos, produz tanto serviços quanto produtos. A partir dessa percepção, foi feita em 2006 a Lei Complementar 123, que facilitou em muito a contratação de empresas, de micro e pequenas empresas, pelo poder público. Então aí entra mais uma vantagem e mais um mercado a ser explorado no ramo das compras públicas, porque muitas vezes o empresário ele não tem consciência de que ele pode contratar com o poder público, de que o produto que ele vende, que pode ser um açougue, pode ser uma padaria ou mesmo uma empresa que comercializa produtos eletrônicos, pode vender para o município onde ele está, para o estado onde ele se localiza e até mesmo para outros municípios um pouco mais distantes, e outros estados da federação, como a própria União Federal. Isso sem mencionar também as empresas públicas, como a Petrobras, que é uma grande aquisitora de produtos e serviços. Bom, então, compras governamentais é algo extremamente atrativo. Em relação à conjuntura atual, nós temos um novo presidente eleito que começou o seu governo há cerca de um mês, mas já veio dando sinais claros, desde a época da eleição, de que adotaríamos no Brasil um sistema mais liberal em relação à economia. Isso significa, em alguma medida, privatizações. E quando empresas públicas são privatizadas, o governo acaba terceirizando esse serviço, porque nós vamos continuar precisando de fornecer educação para quem às vezes não pode pagar uma escola privada, saúde, toda a assistência e infraestrutura que o país fornece e precisa para continuar crescendo, e isso será feito através de contratações de empresas privadas. Então, a privatização, na verdade, representa um ganho de mercado. Foi o que aconteceu, por exemplo, na aviação. Antigamente existiam poucas empresas que atuavam nesse ramo e hoje nós temos um mercado competitivo. Aconteceu também na telefonia. Hoje entraram antigamente com a Embratel e hoje nós temos várias outras empresas que disputam o mercado, barateando o preço, melhorando a qualidade de serviço, mas exigindo também um acompanhamento do poder público quanto à qualidade desse serviço. Bom, a conjuntura atual, então, aponta para o aumento das compras públicas, porque vários serviços públicos que hoje são prestados pelo Estado terão que ser transferidos para a iniciativa privada. Some-se a isso o teto de gastos públicos, principalmente com servidores públicos. E isso faz com que nós tenhamos um limite de gasto estabelecido por uma emenda constitucional e que agora esse gasto terá que ser feito através de empresas, porque o Estado não tem mais dinheiro para contratar. Então, provavelmente, aquela febre que nós vivemos de concursos públicos, ela tende, se não a diminuir, a pelo menos a se estabilizar. E isso cria uma série de oportunidades nesse mercado que vem se inovando a cada dia. Existe já previsto e tramitando no Congresso Nacional, com aprovação na Câmara Legislativa, Câmara dos Deputados,
o projeto de lei que altera a lei de licitações. É o projeto de lei número 6.814 de 2017, que é uma congregação de várias emendas que se buscou fazer na lei de licitações e que agora já seguiu para o Senado para também ser votado e aprovado. Isso representa também novas oportunidades, porque todo o sistema que hoje contrata com o poder público terá de ser revisto. As empresas terão que rever o seu método de contratação, precisarão de consultorias, terão que estar atentas às modificações. E dentre essas inovações presentes na nova lei, teremos provavelmente uma eliminação da forma de contratação conhecida como convite. O que é o convite? A própria administração pública ela convida 3 empresas para que contrate com ela, para apresentar preços, e dentre esses 3 ela irá escolher o melhor. Como convite, a própria administração pública que vai até o fornecedor e convida para participar da licitação, muitas vezes essa modalidade era objeto de fraude, né? Ou seja, eu convido 3 pessoas que eu conheço, isso facilitava muito que fossem feitos conluios. Então a tendência, podemos citar também, é uma moralização cada vez maior desse processo, e podemos esperar seguramente que a lei traga dispositivos, mecanismos para garantir essa moralidade pública. Isso significa maior segurança também para as empresas na hora de contratar com o poder público, ou seja, cada vez menos aquele modo de licitação que já se sabe quem vai ser o ganhador, que existe algum amigo do rei, ele está por acabar. Também porque os tribunais de contas cada vez mais estão fazendo análises técnicas em relação às contratações, com foco principalmente no princípio da economicidade. Essa vai ser certamente uma virada no direito administrativo, das licitações e dos contratos, porque cada vez mais o que se busca é que as contratações sejam vantajosas ao poder público. Vou contar um breve caso que aconteceu num tribunal de justiça do país. Esse tribunal é um tribunal grande, possui muitos juízes, e então resolveram que precisavam equipar com os processos eletrônicos. Hoje praticamente todo o processo judicial tramita não mais em autos físicos, mas em autos digitais. Então precisavam estruturar os gabinetes dos juízes em relação a essa nova demanda. Então começaram a fazer um planejamento, a própria administração pública, para ver qual seria o melhor modo de contratar e comprar computadores, laptops, né, notebooks. E chegaram à seguinte conclusão: poderiam, numa primeira opção, criar um departamento, né, dentro do Tribunal de Justiça para fazer toda a contratação, receber todos os computadores, distribuir esses computadores para os juízes e então fazer um acompanhamento dessa compra. Ou poderiam também simplesmente permitir que os juízes, dentro de determinadas condições e valores, fizessem a sua compra e depois apresentasse para o poder público a despesa, a nota fiscal comprovando aquele gasto, né? Então, o próprio juiz escolheria o computador que seria melhor para ele, tendo em vista alguns preferirem, né? Uma tela maior, outros querem um processador mais rápido, enfim, personalizasse esse computador ao invés de fazer uma contratação massificada. E se optou por fazer essa contratação em que cada juiz iria escolher o seu computador. Pois bem, essa medida, apesar de representar uma economia de quase 40% para os cofres públicos, ela acabou sendo objeto de investigação e denúncia, porque foi afirmado que seria mais uma bolsa que os juízes teriam, né, uma bolsa computador, o que evidentemente não era o caso. Afirmou-se também que era um tipo de contratação que feria a lei de licitações, porque não existe uma previsão para essa modalidade, então seria uma bula a lei de licitações, mas ao mesmo tempo ela trazia uma grande economicidade na compra pública. Então vejam bem, essa situação ela acabou não sendo permitida. Então nós temos hoje um grande descompasso, um sistema que acaba sendo encarecedor e pouco prático, mas ao mesmo tempo uma necessidade de inovação, de mudança e que tende agora, com essa oportunidade da nova lei, ser melhorado.
Então, nós podemos perceber que a conjuntura atual do país, ela favorece as contratações públicas, é esperado um crescimento de gasto público, ao mesmo tempo em que esse gasto seja mais qualificado, ou seja, saia mais barato para o poder público, haja uma maior competição, maior transparência e maior segurança e probidade na contratação e na compra pública. Bom, por fim, falando agora de algumas oportunidades e inovações, quero salientar um tema que foi extremamente importante e extremamente debatido na Câmara por vários juristas importantes, que é a questão da sustentabilidade ambiental e sustentabilidade até vista de um modo mais amplo, sustentabilidade econômica, sustentabilidade geral que as contas públicas devem ter e que foi objeto de debate na Câmara. Então, é de se esperar que a nova lei traga várias inovações se preocupando com essa sustentabilidade. Isso visa motivar também a que as empresas que invistam em produtos inovadores, produtos que se preocupem com o meio ambiente, com o descarte ecológico, que gerem economia para o poder público, maior eficiência energética e no gasto, elas possam contratar, ter algumas vantagens na contratação com o poder público, ainda que o preço seja um pouco maior. Isso visa também fomentar o mercado interno para cada vez mais nós gerarmos empresas preocupadas com essa nova tendência, que é uma tendência mundial. Então, se você gostou dessas informações, desse vídeo, gostaria de dizer que o IPOG tem um curso, um MBA em licitações e contratos, em que todos esses temas e outros que estão em voga, que estão sendo debatidos atualmente, são discutidos. É um curso que não é voltado exclusivamente para pessoas que trabalham no serviço público, ele visa abarcar servidores públicos, sim, que tem que planejar as compras públicas, as compras governamentais, mas também pessoas que querem empreender, que estão dentro de empresas, juristas, enfim, o compromisso é a geração de novos negócios, a oportunidade de consultorias, ou seja, um mercado em expansão extremamente importante nos dias atuais. Muito obrigado, espero vê-los numa outra oportunidade.